Bem-vindos ao podcast Café na Closer, uma edição especial em parceria com a SIC, o Núcleo Multissetorial. E hoje nós vamos conhecer a história da Patrícia Bilhar, psicóloga e diretora da Perfil Avaliação e o método Supera, Ginástica do Cérebro. Seja bem-vinda, Patrícia. Oi, obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com vocês. Patrícia, conta para nós o que fez você se apaixonar por essa área da psicologia. Então, Ana, na verdade, eu acredito que eu já desde sempre soube que era isso que eu queria, né? Desde criança eu já tinha essa tendência de conseguir ouvir mais as pessoas virem e contarem as suas histórias, né? Então, quando chegou na época do vestibular, eu nunca tive dúvida, eu vou querer fazer tal área, né? Eu sempre soube que era a psicologia. Então, naquela época não tinha psicologia aqui em Chapecó, não tinha o curso, né, e nem na região, era mais em grandes centros. Então, eu fiz vestibular e passei em Itajaí, na Univale. E foi maravilhoso, assim, uma experiência incrível, até morar fora, né, sair de casa, ter outras experiências. E dentro do curso da psicologia, eu acabei tendo alguns aproveitamentos de matéria, porque antes de passar eu tinha começado a fazer biologia aqui. Biologia. Isso, daí no primeiro ano da faculdade eu lembro que eu tive uma aula de testes, né, com a professora Bianca. E aí eu me apaixonei mais ainda, assim, eu falei assim, não, é isso mesmo que eu quero para minha vida. E desde lá, então, eu trabalho com a área clínica e também o meu forte é na parte de testes, né, de avaliações. Inclusive aqui nós estamos com esses jogos, né? Isso, nós temos algumas atividades cognitivas aqui, né? E assim, depois que eu me formei, eu fiz algumas especializações. Eu fiz uma especialização em Florianópolis, na época foi mais voltado na parte organizacional. Depois eu busquei uma parte clínica e de testes, né? E aí eu achei mais o que eu queria em Curitiba. E porque, como é que foi? Daí eu voltei para Chapecó, comecei a trabalhar em algumas áreas e eu tive uma multinacional que me procurou, né, que precisava fazer avaliações psicológicas para o perfil de funcionário. E eu já tinha concluído essa especialização e comecei a trabalhar com eles, então eles levavam todo o pessoal daqui da região para Florianópolis e começou a ficar um custo, né, oneroso, isso foi em torno de 2005, mais ou menos. E aí comecei a fazer essa parceria com eles, então eu fazia avaliação para essa equipe dessa empresa, que tem em todo o estado, todo o Brasil, na verdade, né? Mas aí eles me chamaram para trabalhar aqui no estado de Santa Catarina, então eu peguei a parte de Lages até Itapiranga. Então esse trabalho foi muito, assim, de muita experiência, muito bom. E mais ou menos foi até a crise de 2009, né, que aí eles começaram a reduzir custos e aí voltou para Florianópolis, mas nesse meio tempo eu já também estava com outras parcerias aí, né, e dessa questão dos testes, então, o que aconteceu? Quando você faz uma avaliação, essa avaliação psicológica de testes é o uso exclusivo do psicólogo. Hoje tem outras avaliações, enfim, que o pessoal coloca na internet, né? Mas é um programa. Mas a avaliação específica, exclusiva, que você vai ali, tá direto com o cliente, é de uso exclusivo do psicólogo. Então, nesse meio tempo, o que eu percebi? Que os meus clientes atingiam uma média, né? Que dentro da classificação geral, você tem dos testes específicos, inferior, médio inferior, médio superior e superior de classificação, né? Por exemplo, vai fazer um teste de atenção. Fiquei inferior, fiquei superior, fiquei na média. Então, as pessoas ficavam na média, um pouco abaixo da média. Na média, abaixo da média. E isso me intrigava, né? E aí eu comecei a buscar algo dentro da psicologia que pudesse ajudar as pessoas a subir, né, dessa média. De nível, né? De Aumentar nível. a performance. E aí, o que aconteceu? Eu encontrei o Supera. Aí, no primeiro ano que eu entrei em contato com eles, eu não tive muito retorno, né? Daí passou quase um ano e a tecnologia, né, que bate na nossa porta, veio aqueles pop-up, assim, de novo do Supera.
vou falar com esse povo de novo, mandei um e-mail e eles retornaram, daí começou, né? Começou aquele namoro Uhum. de ir lá, vem conhecer, e aí eu fui para São Paulo, em São José dos Campos, conheci, me apaixonei, né? Uhum. E aí fiz toda a parte do protocolo, do contrato e tudo, e nesse meio tempo eu tive que estudar, né? Porque era algo novo para mim, dentro da metodologia do Supera. Foi um pai de família que dentro da sua família tem um filho com TDAH, e ele começou a fazer de tudo que podia, né? E não tinha o resultado que ele queria, então ele foi autodidata. E nesse ser autodidata, como ele era uma pessoa empreendedora, ele conhecia outros profissionais que já estavam ajudando o filho e acabaram fazendo todo um estudo da parte do cérebro mesmo, né? E montaram toda a metodologia ali das apostilas. Até tu comentou que são testes. São quantos testes? São vários? Como é que Dentro da funciona? psicologia, Isso, aham. sim. Você tem vários testes de personalidade, de atenção, de memória, de concentração, e depende da demanda, né? Então, por exemplo, hoje a nossa maior demanda está vindo para questões de demências, questões de aprendizagem, né, para criança. E tem, né, de personalidade, perfil de funcionário. Ah, não, eu quero realocar tal pessoa, quero ver qual que é o perfil. E tem a parte ocupacional também, né? Então, por exemplo, vai trabalhar num espaço confinado ou em altura, né? Com antenas e, enfim, então a pessoa também não pode chegar lá em cima e ficar com pânico. Então, tem que ter todo um cuidado, né? As empresas também valorizam, isso é importante, né? Essa valorização da parte da psicologia em si. A gente percebe esse movimento que as empresas cada vez mais estão olhando para isso, né? Porque até a gente comentou antes dos bastidores, né? O teu colaborador é pessoas, teu cliente é pessoas, fornecedor. Então, a gente tem que saber lidar com as pessoas e eu digo assim, ó, quando a gente fala em performance, é realmente tirar o melhor da pessoa, né? E ela tem que estar no lugar certo, né? Isso. A pessoa certa no lugar certo. É assim, na época, né? Porque a gente chama que a nossa turma era a turma do apocalipse. Por quê? Por quê? Porque a gente se formou no ano 2000. E no ano 2000 o mundo ia acabar. Uhum. Né? Ah, não, Eu lembro vai desse. acabar. Então a gente, assim, tinha o nome da turma e ficou as psicólogas do apocalipse. E o mundo não acabou, estamos aqui, né? E naquela época a gente sempre tinha muito preconceito ainda da psicologia, sabe? Ah, o que você está se formando? Psicologia? Ah, psicologia é pra louco. Ah, não, mas psicóloga, né? Então a gente ainda, em alguns momentos, a gente escuta, né? Alguma piadinha, mas a gente tem que relevar, né? Tem que saber lidar com certas situações e às vezes é uma resistência da pessoa, ou trabalhar a sua particularidade, porque eu tive a minha vivência, você teve as tuas, né? Você sabe os obstáculos que você passou, os traumas que você passou para chegar onde você chegou, para superar certas coisas, né? Às vezes você conseguiu ter algum auxílio de algum profissional, seja ele psicológico ou às vezes até de medicamento, né? Então, tem alguns casos que a gente pode pôr assim não, vai ter que ir na psicóloga, às vezes não é psicológico, às vezes você vai ter que tomar uma medicação porque a pessoa precisa, vai ter, né? Eu faço muita avaliação de perfil de personalidade e aí a gente vê que a pessoa às vezes precisa tomar ou um antidepressivo ou tomar algum carbolítio para, né, que não é só psicológico e emocional. Então, a gente tem que aliar o racional com o emocional, né? Tá? Com esses dois bem alinhados para você conseguir se entender e entender outra pessoa. Então, quando você vê algum perfil, não, mas essa pessoa não tem o perfil comercial, eu preciso ter alguém que seja assim, essa pessoa tem perfil mais administrativo, enfim. Isso é importante para você não ficar numa rotatividade, né, de funcionários. Mas voltando um pouquinho para o método Supera, a gente trabalha com a ferramenta do Ábaco. Então, o Ábaco a gente tem no kit básico, né? Geralmente vem esse modelo aqui. Como é que funciona? Então, cada coluna dessas aqui, ela tem uma representatividade matemática. Unidade, dezena, centena, milhar, décimo de milhar e assim por diante, conforme você vai andando nas contas da coluna, né? Aí,
Por que tem esses outros 2 formatos aqui? Porque às vezes a criança não está alfabetizada, então a gente tem esse ábaco aqui colorido para identificar aonde é a unidade, né, de 0 a 9, dezena, centena. E esse outro aqui, até a gente tem algumas colinhas aqui, porque às vezes a gente tem algum idoso que já está com alguma demência, então se perde nos números, né? Então a gente vai tendo todo um auxílio para que ele consiga também se concentrar melhor e manter o que ele tem de bom, né? E a outra parte que a gente estuda, então, por isso aqui, essa trabalha mais a parte do raciocínio lógico, da tua agilidade de raciocínio e memorização. E a outra parte que tem essa parte um pouco mais lúdica, que é que a gente trabalha o abstrato, né, a imaginação, a criatividade, o colorido. Então, tem alunos que, eu não gosto de desenhar, mas você vai ter que desenhar. Não precisa ser um artista, mas você vai estar estimulando aquela parte do cérebro. Não gosto de cálculo, mas você vai ter que calcular. Porque a gente está estimulando, não interessa se acertou, se errou, se ficou bonito, se ficou feio, né? Importa você conseguir fazer. Então, a gente tem as ferramentas principais, o Tangram, que trabalha mais a parte do abstrato, da imaginação, e a parte do soroban, do ábaco, né? Que a gente atua mais para a parte do raciocínio lógico. Até tu comentou, porque às vezes é como tu disse, as pessoas às vezes têm um certo preconceito. Será que realmente precisa? Vamos pensar assim nos pais, né? Que estão nos assistindo. Em qual momento que eles percebem assim, cara, eu acho que o meu filho tá precisando de uma ajuda, né? Uma ajuda extra, além da escola, né? Que tem toda a parte curricular. Mas digamos, eu preciso estar levando o meu filho para ele se desenvolver nessa habilidade. Como que os pais conseguem identificar qual o momento de fazer isso? As escolas geralmente têm esse contato direto com a família, né? Por exemplo, não está conseguindo se concentrar, não para quieto na cadeira, ou ao contrário também. Por exemplo, tem aquela criança que tem altas habilidades, né? As crianças que têm altas habilidades fazem muito rápido e também se agitam, porque aquilo já não é mais atrativo. Então, os pais, muitas vezes, em função do ritmo de trabalho, às vezes não conseguem ficar muito tempo com as crianças, então tem que ter esse contato direto também com a escola, para ver como é que está o desenvolvimento, né, da aprendizagem. Então, é uma observação global, né? A gente não consegue muitas coisas sozinhos, tem que ter sempre essa troca, né? Porque às vezes vai ali fazer uma tarefa escolar, a tarefa você faz ali em 15 minutos, né? Mas na escola ele está a manhã inteira ou a tarde inteira. Então, vai ter um feedback maior, né? Legal. Tem alguns casos, assim, que realmente, tipo, tu falar, lógico, não pode falar o nome dos pacientes, né? Mas nós dizem, cara, teve uma superação legal que foi, sabe aquela coisa do case de sucesso gratificante, assim? Tem alguma situação que tu pode relatar dessa, digamos, superação do aluno, da criança que se desenvolveu? Sim, a gente teve vários casos, né? Tanto na parte de terapia, quanto na parte da questão do estímulo cognitivo, né? Então, era um aluno que ele veio já com diagnóstico de déficit de atenção e ele não tomava medicação. Então, ele não parava quieto, era com hiperatividade mesmo, né? Ele sentava, levantava, ia para lá, ia para cá, se eu jogava no chão. Enfim, a gente falava que ele ilustrava a escola inteira, né? De tanto brincar, e enfim. Aí a gente conversou com essa família, então essa família realmente entendeu, né, que para ele entender e conseguir ter aquisição do aprendizado tanto ali quanto na escola, ia ter que entrar com alguma medicação, né? Então, beleza, entrou com a medicação, ficou um tempo e de repente a gente percebeu que ele começou a ficar um pouquinho mais agitado, mas ele fazia as atividades, né? Ele era muito ágil. E aí a gente sempre tem o retorno, né, de 4 em 4 meses com a família para ver como é que tá. E aí, digamos, depois de 8 meses mais ou menos, a gente chamou a família para conversar e a mãe falou que eles tinham tirado a medicação, né? E aí ele estava conseguindo se controlar sozinho, tipo, não foi nós, né, a gente não tem esse direito e a família percebeu que ele estava conseguindo ter essa evolução. Então, cada caso é um caso, né? Então, essa associação também para nós é bem importante, né, da parte da medicina, da parte psicológica, do auxílio da família, esse apoio. É um conjunto, né? É um conjunto.
É um conjunto. E a gente fica, né, com essa questão gratificante, porque ele escutava muito nós, então a gente fazia um apoio, né? Um apoio da parte mais da psicologia, enfim. Até por questão de curiosidade, você acha que as pessoas. Eu sempre falo assim, depois da pandemia, do cenário da pandemia, né? As pessoas parece que cada vez mais essa questão da ansiedade, questão de depressão. Como é que tu vê esse. Né, olhando esse cenário? Né, depois da pandemia a gente teve bastante busca, tá? Bastante busca referente à memória, à falta de concentração, a questão realmente de ter ficado muito tempo enclausurado, né? Muito em casa, a dificuldade dessa socialização, né? Então apareceu alguns medos que a pessoa de repente não tinha antes. Então a gente fica feliz porque as pessoas buscam, né, ajuda e tentam realmente reconhecer e se melhorar. A gente vê, né, que teve eu digo por mim mesmo, né, antes eu não tinha ansiedade, agora a gente percebe essa ansiedade, aceleração, né, tu quer tudo pra ontem. Sim. E até a questão das redes sociais também, eu acho que influencia bastante, né, essa questão da agilidade, né, tudo pra ontem, né, imediatismo. E a gente não tem como voltar atrás, né? A tecnologia tá aí, cada vez avançando mais. E com a pandemia aumentou mais, né? Em função das aulas online e o pessoal mais conectado e as pessoas que trabalham nessa área reinventando também essa comunicação, né? Mas a gente tem que saber fazer a otimização do tempo. Eu sempre falo e converso muito e coloco no quadro praticamente toda hora que precisa. A gente tem que dividir o nosso dia, né? 24 horas dividido por 3, que vai dar lá 8 horas de sono para o adulto, né? Às vezes 8 horas, ou um pouco mais, ou um pouco menos de trabalho, e ainda sobra um bom tempo para você estar fazendo outras coisas. Então, mas aí o que acontece, né? Essa questão do celular com as crianças, celular, se a gente hoje é a nossa ferramenta de trabalho, mas eu preciso realmente estipular, não, eu tenho mais 7 horas, 6 horas livres, todos os dias. Então, um tempo eu vou ficar aqui, um tempo eu vou fazer uma atividade física, eu vou fazer uma visita. Então, sobra tempo, né? Então, essa otimização, essa organização do tempo é bem importante, porque senão se perde. Até é legal tu comentou essa questão do celular, né? A gente brinca, hoje as crianças parecem que já nascem com o dedinho assim, né? Querendo... E como os pais fazem, porque eu vejo isso. Muitas vezes a criança começa a chorar, os pais já dão o celular. Meio que, né? Pra se interter. Como é que tu, até mesmo por questão de orientação, né? Para os pais que estão nos assistindo, como lidar com isso? Que dica que tu daria, digamos? A gente tem muito questionamentos referente a isso, tanto na parte dos alunos, quanto quem vem buscar terapia, né? É uma questão realmente de negociação intensa, porque a criança em si, ela está sempre testando o seu limite, né? Se você diz tanto tempo e daqui a pouco você deixa mais um tempo, opa, então eu já sei que eu vou dar uma choradinha, né? Então tem que saber realmente conseguir identificar os momentos, né, que você pode acompanhar também, porque como eles estão muito espertos, dependendo da faixa etária, eles já conseguem fazer outras buscas no celular, né? Às vezes não é só o desenho ou um jogo. Então tem que estar sempre atento e acompanhando, né? E dar limite. Não tem outro jeito, por mais que chore, esperneie, o que eu vou fazer, né? Tá buscando outras distrações, né? E organizar o tempo. Perfeito. E como é que as pessoas fazem para te encontrar? Quais as suas redes sociais, né? Então, eu tenho... a gente está com o Método Supera Chapecó no Instagram e Facebook. Também tem a Perfil Avaliação, que aí já vai ver lá meu nome, Patrícia Bilhar, né? E a gente também tem os contatos de telefone, né? Ali nas redes sociais. E qualquer dúvida, nós estamos à disposição também. Legal. E que conselho tu daria para a audiência que está nos assistindo, né? Sabe aquele conselho, o último conselho do podcast? A gente sempre tem que buscar olhar para dentro, né? Conseguir se perceber como é que estão as suas emoções e ter a humildade, né, de saber quando precisa buscar alguma ajuda maior e também a prevenção,
né? Hoje, prevenção em todos os sentidos, para você ter mais qualidade de vida, porque a longevidade, né, tá cada vez mais presente. Eu falo isso porque eu tenho os meus pais, os 2 vivos, com 89 anos, né? Então, eles estão, têm as questões corporais, de dor, enfim, mas eles estão super lúcidos, né? E a medicina está aí também proporcionando muito sobre isso. Então, é sempre ter esse olhar para dentro, se perceber e conseguir perceber quando precisa de alguma ajuda, né? Perfeito. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui. Adorei. Vou voltar mais vezes. É isso aí. Obrigada. Até mais, pessoal. Tchau.